pessoal? Que Deus nos abençoe. Estamos aí mais um dia de propósito, nosso 14º dia, fechando a segunda semana de propósito para a glória de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 17. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Kinsey observa sabiamente: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação, momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a estes dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os o ministério da ausência. Por sua vez, Tozer denominava-os o mistério da noite. Outros o mencionavam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? É óbvio que Deus não abandonará realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Há momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia, você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar. Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam.
Em absoluto desespero, você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez. Geralmente, várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó, num momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus? E a confiar nele, mesmo quando não sente sua presença, nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado! Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações, para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Deus, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas, à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócios, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar,
Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei. Estou completamente arruinado. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável, independentemente das circunstâncias e de como você esteja se sentindo. Apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse Raymond Edman: nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso, ele é todo-poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida, ele está no controle, ele tem um plano para a minha vida, ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não em suas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Essa confiança na palavra de Deus, com que Jó permanece fiel, ainda que nada fizesse sentido, sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos-nos dos detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida,
pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade. Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade. Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais perguntar por que motivos devemos ser gratos. Quando Deus parece distante, o que você faz quando Deus parece tão distante da sua vida? Por onde você tem trilhado? Por onde você tem caminhado? Deus, ele é real. Não importa como você, como eu, como nós se sintamos. Deus, ele é real. Sei que é angustiante quando buscamos e não sentimos Deus responder. Parece que a nossa oração não está chegando a Ele. A espera, ela nos causa desespero. O silêncio nos machuca, mas não podemos desanimar. É confiar que Deus ainda está no controle, mesmo parecendo tudo o contrário. Quanto mais a gente busca a Deus, mais Ele se agradará de nós. E aqui, já vendo o início, quando ele fala, é fácil adorarmos a Deus quando tudo vai bem. Quando temos comida, amigos, a família está reunida, a saúde está ok, as situações estão todas felizes. É muito fácil a gente adorar a Deus nessas situações. Mas e quando acontece que começa a faltar comida, começa a faltar amigos, a família desune, a saúde começa a aparecer seus problemas, quando as situações já não são tão felizes, as situações já estão complicadas, como que você adora a Deus? Você consegue adorar? Ou você só murmura, reclama? Jó, ele foi um exemplo de fé para nós, de adorar a Deus, mesmo em meio a toda dificuldade, em meio a tudo. A gente para analisar, num só dia ele perdeu tudo. E aqui fala, que em geral as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. E porque ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. E aqui fala que nem sempre, na nossa amizade com Deus, nós nos sentiremos próximos dele. E aqui, falando de amizades que são testadas pela separação, trazemos para nós. Quantos amigos fizemos ao longo da nossa vida? Quantos estão até hoje conosco? Quantos, muitas das vezes, nem olham na nossa cara? Quantos apenas é um oi, tudo bem? E pronto. Nossas amizades são testadas pela separação. E às vezes não é a separação só de porque brigou e tudo mais. O dia a dia
A correria do dia a dia nos afasta de muitas coisas. Claro que tudo depende o quê? Da prioridade que você dá a tudo. Não é que não se tem tempo, não se tem prioridade. Por quê? Porque quando é nossa prioridade, a gente dá um jeito de fazer, a gente dá um jeito de encontrar, a gente dá um jeito para tudo, não é? A única coisa que não damos jeito é para a morte, mas o resto conseguimos dar jeito para tudo. Então a gente vê que as verdadeiras amizades, elas suportam até mesmo essa separação. Elas não mudam. Mas aquela amizade que muitas das vezes ela não é tão sincera, às vezes ela não suporta e acaba o quê? Cada um indo para um canto. Então, aqui a gente vê que a nossa amizade com Deus, nem sempre a gente vai se sentir próximo dele. Muitas das vezes, a gente vai sentir o quê? Uma distância enorme, um silêncio enorme. E é aí que a adoração fica mais difícil. Por quê? Porque é fácil a gente adorar quando tudo tá correndo super bem. Quando tudo tá no esquema que nós projetamos. Mas quando sai do controle, será que conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade? Será que conseguimos ser honestos com Deus do que estamos sentindo? A ausência dele, o que está nos causando? Aqui fala que para amadurecer a nossa amizade com Deus, ele irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos aqueles que sentimos abandonados ou esquecidos por ele. Tendo a impressão que Deus está a quilômetros de distância. Passaremos por isso. Passaremos por esse teste. Passaremos por esse período quando não sentimos que Deus está presente, que Deus está conosco, que Ele está no controle. Só que precisamos estar firmes. Por quê? Porque Deus, ele não se esqueceu de nós. Deus, ele está no controle. Ele está vendo tudo o que acontece. E aí muitas das vezes fala, mas por que Deus está fazendo isso? Tudo é permissão de Deus. Tudo que tem acontecido na sua vida, muitas das vezes você pode falar assim, por que Deus permitiu? Por que Deus deixou acontecer? Deus não deixou, Deus permitiu. Para tudo há um propósito. E se Ele permitiu, foi para algum propósito de amadurecimento para você. Para mim, para todos nós. Passamos por infinitos desafios. Tem até um hino que fala, tudo é pela permissão de Deus. Então Deus, ele vai permitir acontecer certos desafios. Não teremos só alegria, não teremos só prazeres, não teremos só momentos alegres. Teremos momentos de dificuldade, teremos momentos difíceis. Momentos aquele que teremos que nos humilhar, colocar rosto em terra e clamar a Deus. Por quê? Porque não estamos ouvindo, porque não conseguimos sentir a presença de Deus. Vemos a situação de Jó o quê? São 37 capítulos do livro de Jó que Deus não diz absolutamente nada. Em tudo que Jó estava vivendo, Deus silenciou. O que Jó fez? Ele prostrou o rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É compreender a sua situação, é aceitar a sua situação de acordo com a vontade de Deus. Aqui vem falando o quê? Diga a Deus exatamente como você se sente. E vendo, né, essa frase aqui, é o que nós temos visto todos os dias, Deus falando conosco, que precisamos falar com Ele exatamente como nos sentimos. Não precisamos esconder de Deus, não precisamos, como diz, fazer que nada aconteceu, tapar o sol com a peneira, não.
é derramar o nosso coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Então não é errado a gente se colocar diante de Deus e falar que está aflito, falar tudo o que precisa falar, se queixar. Se o coração está cheio de amargura, é falar com Deus. É contar para Deus o que está aqui dentro. É contar para Deus o que está incomodando, aquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquilo que muitas das vezes está insuportável de aguentar. Aquilo que muitas das vezes você não está conseguindo caminhar. Precisamos ser sinceros com Deus, precisamos ser honestos com Deus. Mas Ele quer que a gente conte para Ele toda a verdade, tudo o que está sentindo. Não é a gente chegar e orar, obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo. Obrigado por isso, por aquilo. Mas o seu coração está queimando, o seu coração está com ódio, você não está aceitando o que está acontecendo. Sua oração não vai ter valor. Precisamos ser honestos com Deus ao derramar o coração para Ele e falar, Senhor, não estou suportando. Senhor, está difícil, está doendo, estou com amargura, estou com raiva. Por quê? Porque muitas das vezes aprendemos o quê? Não, você não pode falar que você tem raiva. Não, você é cristão, cristão não sente raiva, cristão não sente isso. Mente, gente. Cristão sente sim, tem todos os sentimentos. Não é porque servimos a Deus que só temos sentimentos bons. Não. O nosso coração é enganoso, temos os piores sentimentos sim. Só que a diferença é o quê? Que quando pedimos para Deus fazer morada, para que Deus coloque a mão na nossa vida, para que Deus entre no nosso coração, o Senhor, Ele vai nos moldar. Não que não iremos sentir mais, só que isso não será algo primordial na nossa vida, não será algo que reagiremos ao primeiro impacto. Por isso é constante oração. Por quê? Porque temos desafios a todo minuto. Estar com Deus, caminhar com Deus, aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, não é que eu não vou errar mais, que eu não vou falar mais coisas que não deve. Não. Eu preciso me policiar, eu preciso pedir a Deus que me ajude, que trave a minha boca todo dia. Me dê sabedoria para reagir a certas acusações, para reagir a certos comentários, para reagir a certas atitudes das pessoas. Somos humanos. Então precisamos ser sinceros dos nossos sentimentos, para que Deus possa limpar, para que Deus possa curar. Não adianta eu falar que eu não tenho raiva, que eu não tenho amargura, e no meu coração eu estou ardendo de raiva. No meu coração eu não posso ver, eu estou com repulsa da pessoa que eu não posso ver na minha frente. Mas eu falo que eu não sinto raiva, que eu não tenho amargura, que eu não estou magoada, que eu não estou chateada. Deus, Ele conhece. E talvez a minha oração não vai chegar ao céu, por quê? Porque isso está impedindo. A minha falta de honestidade com Deus, a minha mentira. Isso faz com que as minhas orações não cheguem ao céu. Então eu preciso ser sincera, abrir meu coração, falar, Senhor, ajuda a tirar todo esse sentimento ruim que está no meu coração. Me limpa, me molda, tira a raiva, tira a amargura, tira a dor. Que tenhamos um coração sincero perante o Senhor, para que as nossas orações cheguem ao trono de Deus, para que Ele possa nos responder, para que Ele possa nos ajudar. E mesmo se você está passando uma situação que você não vê saída, que parece que Deus está a quilômetros de distância de você, que Deus se esqueceu da sua causa, fica firme e não desanime, porque Deus, Ele não esqueceu da sua causa. O inimigo, o diabo, ele vai tentar colocar setas na sua mente, falando que Deus se esqueceu, que Deus não vai fazer, que Deus não está
olhando por você, que Deus não se lembra de você. Essas são as setas que você vai escutar durante toda a sua luta. Mas isso é mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. E ele sempre vai lançar isso aqui, para afastar você dos propósitos de Deus. O silêncio de Deus machuca? Machuca. O silêncio de Deus dói? Dói. Mas ele está no controle. Por mais silêncio que se faça na nossa vida, ele não se esqueceu de mim, ele não se esqueceu de você, ele não se esqueceu de nós. Mas para tudo há um propósito. São testes que estamos passando de amadurecimento, de intimidade com Deus. Por quê? Porque é nesses momentos que vemos realmente quem é fiel a nós. Aqui vemos o que acontece nas amizades muitas das vezes, não é? A separação, cada um vai para um canto, cada um toma o seu rumo. Só que é aí que vemos a honestidade de cada amizade. Muitas delas nunca mais vai te procurar. Muitas delas nunca mais vai vir encontrar com você, convidar você, e você faz a mesma coisa, é a realidade. Por quê? Porque propósitos diferentes, caminhos diferentes, atitudes diferentes. Mas Deus, ele não é um ser humano que minta, um ser humano que fale, igual temos alguns amigos, pessoas da família, seja lá que for de trabalho, que acabou cometendo alguns erros conosco. E nós também cometemos com as pessoas. Essa é a realidade. Não podemos julgar perfeitos e falar, não, mas eu não erro. Em algum momento a gente errou e vai errar com alguém. Sim. Só que precisamos estar firmes. Quando Deus nos colocar diante desses testes, que parece que Ele está a quilômetros de distância, que Ele nos esqueceu, que Ele nos abandonou, é ficarmos firmes, termos fé de que Deus, Ele está no controle. Nada saiu do seu controle. Ele pode estar em silêncio. Ele pode não estar respondendo nada. Mas Ele está olhando e ouvindo tudo. Nada está saindo do controle dele. Nada sai do que Ele projetou para ser. Ele nos dá livre-arbítrio para escolhermos o que quisermos. Ele nos mostra o caminho. Ele nos mostra a direção. Mas somos nós que escolhemos. E muitas das vezes escolhemos caminhos que não é o que Deus tinha. Então sofreremos consequências. Todos esses dias temos falado a respeito disso. Não é punição de Deus, não é castigo de Deus. É simplesmente o quê? Você foi por um caminho que não era. Só que Deus ainda está tendo misericórdia o quê? Permitindo que você conserte a sua vida com Ele, para que você volte na rota correta, para que você alinhe a Ele. Quando Ele declara bênção sobre a sua vida, quando Ele tem uma promessa, quando Ele tem um propósito, Ele não muda o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas precisamos nos colocar na disposição de alinharmos o nosso propósito com Ele. Deus, Ele não força nada. Deus, Ele não invade. Deus, Ele é cauteloso, Ele vem com calma. Ele pergunta se você quer. Ele não chega e invade. E aí, precisamos nos lembrar do que Deus já fez por nós. Porque mesmo que sabemos que Deus, Ele já fez muito por nós. E mesmo que Ele não tivesse feito algumas coisas, o mais importante Ele fez. Pegou os nossos pecados, morreu numa cruz para nos salvar. Então esse já é o maior ato de adoração que precisamos dar a Ele. Por quê? Porque Ele não tinha pecado nenhum. Ele assumiu as nossas culpas. Passou pelo mais horrível das aflições. Aqui no que fala que Ele foi espancado, chegando a ficar quase irreconhecível. Foi ridicularizado, escarnecido, coroa com espinho, cuspido de forma humilhante. Olha quanta humilhação Jesus passou por mim e por você.
Então precisamos ser gratos a Deus, porque Ele morreu no nosso lugar. Para não nos perder, Ele assumiu toda a culpa. Precisamos ser gratos a Ele. Mesmo que você não está recebendo o que você quer, mesmo que você não está tendo o que você quer, como você pediu a Deus. Seja grato. Seja grato, porque você pode não ter um carro, você pode não ter uma casa como você gostaria, mas você tem vida. Deus te deu a vida. Então seja grato. Por quê? Porque você está de pé, porque você está acordado. Muitos não estão tendo a chance de levantar hoje. Muitos hoje foi seu último suspiro. E você está aí, em pé, com saúde. Deus te permitiu acordar e viver um dia esplêndido. Não espere do outro para fazer o seu dia feliz, o seu dia perfeito. Faça você o seu dia feliz, o seu dia perfeito. Precisamos parar de esperar do outro. Se o outro fazer para mim, eu faço. Se o outro fazer isso, eu vou ser feliz. Se o outro me proporcionar isso, eu sou feliz. Não. Somos felizes com Jesus. Aproveite a dádiva da vida. Mesmo que tudo está ao contrário, mesmo que tudo está saindo fora do que você planejou para ser, está acontecendo como Deus quer que aconteça. Só precisamos compreender a vontade de Deus. Muitas das coisas realmente não vamos entender, porque há mistérios que não nos cabe entender. Pertence a Deus. Mas precisamos confiar. Precisamos descansar, que Deus está fazendo o melhor. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Confie nele. Pode levar mais dias, menos dias, pode levar 50 anos, 30 anos, seja lá o que for. Deus, ele vai responder, ele vai cumprir. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas suas emoções. Procure entender que Deus está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então confie que Deus cumprirá o que Ele prometeu. Deus, ele não se esqueceu das promessas que Ele fez para você. Deus, ele não se esqueceu de nada que Ele já falou com você. Pode ser há 1, 2, 4, 10, 20, 30 anos atrás. Ele não esqueceu. Se Ele não cumpriu ainda, é porque ainda não é o momento dele entregar. É porque ainda não é o momento de Ele se dispor a entregar essa benção para você. Ele está te fortalecendo, Ele está fortalecendo a intimidade sua com Ele, para que você esteja pronto, para que quando Ele entregar, seja de grande bênção todas essas coisas. Então fica firme em Deus. Deus, ele não está tão longe. Ele pode estar em silêncio, mas insista. Insista em falar com Ele. Mesmo que você não sinta que Ele está respondendo, mesmo que você sinta que Ele está a quilômetros de distância, não desista de orar. Não desista de buscar. Não desista de caminhar com Deus. As situações parecem adversas. As situações parecem não ter fim, desesperadoras. Mas Deus, ele está lá. Deus, ele não se esqueceu. Deus, ele não está com os ouvidos tapados que não possa nos ouvir. Não. Deus, ele está de braços abertos, com os ouvidos abertos, de olhos atentos em tudo o que estamos fazendo, para que ele possa, no tempo certo, entregar a promessa que ele te fez. Amém? Que Deus nos abençoe em mais um dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, de propósito. Fechando, ó Pai, nossa segunda semana de propósito. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és fiel, Tu és um Deus tão grande, Senhor, tão maravilhoso, ó Pai. Obrigado por tudo que fizeste por nós, Senhor.
Continua nos abençoando, nos fortalecendo. Em todo o decorrer deste dia, ó Pai, o Senhor possa estar nos preparando, Senhor. Possa estar conosco, Senhor Jesus. Alcança cada um, ó Pai. Que possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado por tudo, Senhor. Continua falando conosco. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, ó Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fechando aí a segunda semana de propósito. Que bênção, gente. Meu coração arde aqui de felicidade, de gratidão, porque Deus tem feito tanta coisa nesses dias. Deus, ele tem sido tão maravilhoso. E eu creio que você também tem desfrutado disso, porque a palavra dele é maravilhosa. A palavra dele se renova a cada dia. E assim como ele tem ministrado fortemente no meu coração, eu creio que também está sendo ministrado no seu. Fica firme aí. Estamos no nosso propósito aí. Nossa segunda semana encerrando para a glória de Deus. Iniciaremos mais uma semana, mais alguns dias de propósito. Tá passando rapidinho, né, gente? E essa semana vamos ver que fomos formados para fazer parte da família de Deus. Então veremos mais um pouco daquilo que Deus quer para mim e para você. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês, um domingo espetacular a todos, repleto de bênçãos, de alegria, de grandes vitórias a todos vocês. Um forte abraço, beijo grande a todos.